O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu o projeto Liberdade no Estreito de Hormuz. Lembrando que Washington afirma que essa decisão abre caminho para um acordo de paz abrangente. Mas o Irã diz que os Estados Unidos sofreram uma derrota humilhante. Quando Donald Trump anunciou o projeto Liberdade, ele disse que era, abre aspas, um esforço humanitário e um favor ao mundo. Um dia depois, o secretário de Guerra americano, Pete Hegseth, declarou que a passagem marítima estava sob controle dos Estados Unidos e que a Marinha Americana estava guiando navios comerciais para fora do Estreito de Hormuz. Mas poucas horas depois da declaração de Hegseth, Donald Trump suspendeu o projeto Liberdade a pedido do Paquistão. Em resposta, a Marinha da Guarda Revolucionária do Irã afirmou que o trânsito seguro pelo estreito será garantido com novos procedimentos em vigor. No entanto, o comunicado não especificou quais são esses novos procedimentos. Donald Trump recuou do projeto Liberdade em menos de 24 horas. Vamos explicar rapidamente como os acontecimentos se desenrolaram nos últimos dias. No dia 3 de maio, lembre-se, Donald Trump anunciou que a Marinha Americana começaria a escoltar navios comerciais para fora do Estreito de Hormuz. Em resposta, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou um bloqueio nos pontos de entrada e saída do estreito. O projeto Liberdade entrou em vigor no dia 4 de maio. Os Estados Unidos afirmaram que alguns navios conseguiram atravessar o estreito sem sofrer danos, e o Comando Central confirmou ter atingido 6 embarcações iranianas que tentavam se aproximar dos navios escoltados. No mesmo dia, os Emirados Árabes Unidos relataram um ataque à sua instalação de petróleo em Fujairah e interceptaram vários drones e mísseis em seu espaço aéreo. Os Emirados voltaram a registrar novas interceptações de mísseis e drones no dia 4 de maio. O secretário de Guerra dos Estados Unidos e o chefe do Estado-Maior Conjunto fizeram um pronunciamento sobre o projeto Liberdade, mas, poucas horas depois, Donald Trump anunciou uma pausa no projeto. E o governo Trump já informou ao Congresso americano que a Operação Fúria Épica chegou ao fim. O bloqueio naval dos Estados Unidos aos portos iranianos continua em vigor. No campo da paz, os Estados Unidos aguardam a resposta do Irã ao memorando de 14 pontos, que tem como objetivo encerrar a guerra e iniciar negociações formais. Se isso vai acontecer ou não, essa é a grande questão. E não é só os Estados Unidos e o Irã que estão de olho nisso, o mundo inteiro está acompanhando de perto. Então, por enquanto, essa é a situação mais recente. Lembrando que Donald Trump, em poucas horas, suspendeu o projeto Liberdade. A Operação Fúria Épica foi encerrada, segundo Marco Rubio, o secretário de Estado americano. E agora o Irã respondeu, dizendo que a proposta enviada pelos Estados Unidos é basicamente uma lista de desejos deles, e não tem nada a ver com o que o Irã quer nesse acordo todo. Na verdade, há pouco tempo, o presidente americano também postou nas redes sociais que os ataques vão ser retomados se o Irã não fechar um acordo rapidamente. Isso, claro, continua sendo uma tática de pressão e um canal de comunicação que Donald Trump segue usando. Mas a grande questão é se o Irã vai ou não ceder. E claro, é importante lembrar que todo esse conflito causou grandes perturbações na economia global. Por isso, o mundo inteiro agora espera para ver o que vai acontecer a seguir. Há alguns indícios vindo, pelo menos, de Washington, D.C. e também de reportagens da mídia americana, de que pode haver algum tipo de memorando sendo discutido entre os dois lados. Mas pouco se sabe. Não há muitos detalhes divulgados oficialmente por nenhuma das partes. Vamos entender rapidamente o que realmente está acontecendo. Eu estou aqui com o coronel Daniel L. Davis. Ele é especialista militar e apresentador do canal Daniel Davis Deep Dive no YouTube. Ele fala ao vivo com a gente de Sterling, nos Estados Unidos. Coronel Davis, boa noite. Bem-vindo ao Beyond. Pergunta direta para começar. A guerra do Irã acabou? De jeito nenhum. Não, a gente não está mais perto do que estava no dia anterior. Não importa o que as postagens do presidente dos Estados Unidos nas redes sociais digam,
porque nenhuma das questões fundamentais foi resolvida. E o ponto é que o Irã continua com controle firme sobre o Estreito de Hormuz. Ontem mesmo, eles publicaram novas condições permanentes para passagem, acho que é por meio da autoridade do Estreito do Golfo Pérsico. E eles disseram, olha, nós estamos no controle disso. Se você pagar uma taxa, se conseguir autorização, se pagar reparações, pode passar. E isso é permanente. Então, até que isso seja resolvido, seja os Estados Unidos reconhecendo ou o lado iraniano refutando, de um jeito ou de outro, esse é o ponto central de toda essa guerra agora. E dá para ver que o lado iraniano não só está firme, como está ficando ainda mais firme no controle dessa questão. Enquanto eu não ouvi nada vindo da Casa Branca que reconheça esse problema, eu não sei o que mais está nesses 14 pontos. Mas esse tem que ser o ponto número 1, e isso é definitivamente não foi realmente. A Casa Branca disse que a Operação Fúria Épica terminou e que o projeto Liberdade foi interrompido por enquanto. O que você acha disso? Porque o Irã tem aumentado a aposta. Eles têm endurecido bastante a posição, como você mencionou, diferente do lado americano, do governo Trump, que nas últimas horas parece ter suavizado um pouco o tom. Com certeza. Hoje de manhã, por volta das 7h30 no horário do leste, o presidente Trump publicou uma mensagem dizendo algo como: olha, enquanto o Irã cumprir o que foi acordado, essa guerra pode acabar rapidamente. Caso contrário, os bombardeios vão voltar. Ele sempre coloca essa parte no final, mas, dessa vez, ele até soou um pouco otimista. Mesmo assim, ele disse que enquanto o Irã fizer o que prometeu, só que na prática, nada disso aconteceu. Logo depois, ele deu uma entrevista por telefone ao New York Post e disse ao repórter: não, ainda não faça as malas para ir ao Paquistão para uma reunião. É cedo demais para isso. Ele explicou que nem há encontros presenciais marcados. E claro, não dá para simplesmente ficar trocando memorandos entre países e achar que isso é negociação. É preciso sentar à mesa, conversar de verdade. E até agora, não há nada planejado. Então, sinceramente, eu não vejo nada que indique a possibilidade de uma solução a curto prazo. Então me ajuda a entender isso, Coronel Davis. Na sua opinião, quem está mais disposto, talvez até mais desesperado para acabar com essa guerra? Esse é o memorando de uma página que o relatório da Axios menciona. Um memorando de uma página. Depois de uma guerra tão longa, claro que ele vai ter seus próprios pontos e propostas, mas depois de tantas negociações que duraram dias inteiros, chegaram a um documento de apenas uma página. O que isso diz sobre os dois lados tentando encerrar essa guerra? Olha, não há dúvida de que os Estados Unidos estão numa posição bem complicada entre esses dois lados. O impacto econômico já está afetando bastante a nossa capacidade de fazer negócios. É claro, com os preços da gasolina, do diesel, do hélio, do alumínio, de vários outros produtos e principalmente dos petroquímicos e dos fertilizantes, que são o maior problema aqui. Isso já está tendo efeito. E vai ser sentido na época da colheita mais para o fim do ano, nos Estados Unidos, na Ásia e em várias outras partes do mundo. É um problema que já está praticamente definido. Cada dia que o estreito continua fechado e o fluxo não volta, aumenta o preço que a gente vai acabar pagando mais para frente ainda este ano. E claro, tem também a questão do preço do petróleo e de tudo que vem junto com isso, que também vai continuar alto. A gente precisa aliviar essa pressão, enquanto o Irã está sofrendo com o bloqueio e com as consequências dos primeiros 40 dias de conflito ativo. É uma situação mais controlada para eles e que conseguem enfrentar internamente, porque tem recursos naturais que permitem resistir por muito tempo. E eles têm histórico para isso. Então sim, estão sofrendo, mas é um tipo de sofrimento que conseguem suportar por muitos e muitos meses. Já nós, não podemos passar muitas semanas mais sem enfrentar consequências econômicas profundas, potencialmente devastadoras, em nível de depressão,
ainda neste ano. Certo, rapidinho. Última pergunta, Coronel Davis, para você então. Esses acontecimentos tão rápidos nas últimas horas estão acontecendo antes da visita de Donald Trump à China, onde ele vai se encontrar com o presidente Xi Jinping. O senhor acha que um acordo pode sair nesse momento, antes ou depois da visita dele à China? Eu imagino que seja do interesse dos Estados Unidos resolver isso antes desse prazo. Mas quer dizer, faltam nem 2 semanas se o cronograma atual for mantido. Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, acabou de sair de Pequim e, pelo que ele disse, teve uma visita muito boa. Então dá para ver que eles estavam meio que preparando o terreno por lá. E eu tenho certeza de que a China quer o estreito aberto. Eles querem que essa guerra acabe rápido. Então vão usar esforços diplomáticos com os 2 países para encerrar isso o quanto antes. Mas eu acho que eles também não se importariam se no processo os Estados Unidos acabassem perdendo um pouco de influência. Por isso, não vão pressionar o Irã para ceder em nada. Na verdade, se forem pressionar alguém, vai ser os Estados Unidos. Vamos ver como isso vai se desenrolar. Certo, vamos ver como isso avança. Eu encerro por aqui. Coronel Daniel Davis, muito obrigado por participar do Beyond. Sempre um prazer.